12 primeiros versículos dessa carta. A gente viu, né, a gente tem visto aqui na nossa exposição aos Tessalonicenses, que Paulo quer tratar um tema bem objetivo com esses irmãos. Paulo quer falar para esses irmãos que existe uma vida, um modo de viver que é agradável a Deus. E esse modo de vida que é agradável a Deus, ele deve ser vivido à luz da vinda de Cristo Jesus. À luz do arrebatamento que os crentes sofrerão ali, né, que os crentes desfrutarão, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no capítulo 2, Paulo vai tratar realmente de um tema bem específico. Como eu falei para os irmãos, eu compartilhei no grupo da igreja, né? Paulo vai falar sobre a dedicação, sobre integridade e sobre o amor. E que essas três características aí refletem Cristo. Refletem justamente esse caráter de Cristo Jesus. E eu quero começar pedindo para você imaginar um professor. Imagine um professor que entra em uma sala de aula não apenas para passar um conteúdo, mas para investir no futuro de cada aluno. Um professor que oferece cuidado, um professor que oferece orientação, um professor que oferece um encorajamento. Se você consegue imaginar isso, você consegue entender que assim foi Paulo com os Tessalonicenses. Paulo não quis apenas transmitir uma mensagem para eles. Paulo não quis apenas transmitir o conteúdo. Paulo estava disposto a investir no futuro daquelas pessoas. Paulo estava disposto a, de fato, oferecer cuidado, oferecer orientação, oferecer encorajamento para esses irmãos. A localização da cidade, né, de Tessalônica favorecia a diversidade de culturas, a diversidade de filosofias e religiões. Então, fazia dessa cidade um lugar de constante pressão social e de constante perseguição aí para os cristãos. Portanto, rapidamente, essa igreja, esses irmãos, se tornam alvo ali de críticas. Esses irmãos se tornam alvos de oposição. As autoridades locais se opuseram aí a esses irmãos. E eles estavam, então, se levantando, essas autoridades religiosas e civis, estavam, então, se levantando contra a mensagem de Paulo. Dizendo, olha, essa mensagem que esse mensageiro aí pregou é mentira. Essa mensagem que ele pregou para vocês, ele estava apenas desejando o benefício próprio. E é diante desse cenário que os crentes de Tessalônica precisavam de orientações claras sobre como viver a sua vida, a sua nova fé em um ambiente hostil. E é por isso que Paulo vai enfatizar, dizendo, olha, vocês precisam de líderes que não apenas transmitam o evangelho. Vocês não precisam de um pastor que apenas pregue o evangelho. Vocês precisam também de um pastor que seja um exemplo de dedicação, um exemplo de integridade. Vocês precisam de um pastor que é exemplo de amor. E aí, em meio a essas acusações e tentativas de descredibilizar aqui a mensagem e o ministério de Paulo, Paulo então se levanta para escrever para esses irmãos, dizendo que, olha, eu vivi uma vida de dedicação, eu vivi uma vida de integridade, eu vivi uma vida de amor. E essas três características refletem Cristo. Paulo os lembra de sua conduta entre eles, mostrando que seu ministério não foi motivado por interesses pessoais, mas por um amor genuíno e um compromisso com a verdade do evangelho. Eles precisavam disso. Eles precisavam olhar para os seus pastores e ver neles um modelo de uma fé prática. E é por isso que eu coloco aí, né, a dedicação, a integridade e o amor de Paulo eram as respostas diretas para as necessidades desses irmãos. E é por isso que Paulo vai escrever aqui esses 12 primeiros versículos. Paulo vai escrever esses 12 primeiros versículos do capítulo 2, justamente para que eles pudessem lembrá-los de que eles serviram de exemplo disso. Eles eram exemplos de dedicação, integridade e amor. Portanto, eles deveriam permanecer firmes na fé. Olha, nós somos exemplos disso.
Portanto, persevere. Paulo procurou mostrar que o verdadeiro impacto do evangelho vai além de palavras. Ele é refletido em ações concretas de amor e em uma vida que resiste a tentações. E é por isso que não há outro caminho, não há outro tema possível para esses 12 primeiros versículos, senão dedicação, integridade e amor, que refletem a Cristo Jesus. Porque foi o que Paulo fez. Então, se você achou 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu convido você a ficar de pé, para nós fazermos a leitura pública da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, que do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura pública da Tua palavra. Senhor, sabemos que a Tua palavra é a Tua voz a falar aos nossos corações. E nesse culto de louvor e adoração, queremos, ó Deus, pedir que o Senhor possa tirar do nosso meio tudo aquilo que tenta desviar a nossa atenção e o nosso foco. Que nesse momento a Tua palavra, a pregação da Tua palavra, seja de fato algo mais importante que há em nossas vidas, seja de fato o principal objetivo de nossas atenções, que possamos realmente dar prioridade à pregação da Tua palavra, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e que o Senhor utilize essa pregação para trabalhar na vida do Teu povo, que o Senhor possa trabalhar os corações aqui presentes para a glória do Teu santo e precioso nome. Essa é a nossa oração e nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode sentar. Bom, como eu já tenho dito, né, esse tema, dedicação, integridade e amor que refletem a Cristo, ele é um tema bem pertinente que Paulo vai tratar com os Tessalonicenses, mas também é um tema muito pertinente para os nossos dias também. Porque, como eu digo, em um mundo que valoriza cada vez mais a imagem e as aparências, o ministério que se baseia na autenticidade e na verdade é raro e é muito necessário. O mundo que vive de flashes, o mundo que vive de notoriedade, o mundo que vive dos grandes feitos, os pequenos feitos, a normalidade, ela se encontra rara. Portanto, a igreja hoje encontra realmente muitos desafios para viver uma vida que de fato agrade a Deus. A igreja hoje enfrenta um grande desafio. Um cristão genuíno hoje enfrenta um grande desafio para viver
uma vida inteiramente ali voltada para Cristo Jesus. Às vezes a nossa perseverança, a nossa dedicação é desafiada pelo nosso cansaço. A nossa integridade diariamente é posta à prova. Diariamente a nossa integridade é desafiada. E o amor genuíno, bíblico, são trocados, são substituídos por ações superficiais, por atitudes superficiais. Por isso a necessidade de dedicação, integridade e amor na vida cristã é um chamado atual para todos. A dedicação, a integridade e o amor é um chamado para você. Não só apenas para os Tessalonicenses, mas para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu lhe convido que, ao olhar para esse texto, veja que a mesma dedicação, a mesma integridade, o mesmo amor que caracterizaram a vida de Paulo, que Paulo vai falar aqui, e que caracterizava também a vida dos Tessalonicenses, também deve ser as mesmas marcas que deve haver na minha e na sua vida. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, inspirou essa palavra de Deus para que nós pudéssemos hoje lê-la e perceber que nós, eu e você, precisamos dessas 3 características, porque elas refletem o caráter de Cristo. E Paulo quer falar isso para esses irmãos. Paulo quer mostrar que essas 3 características que eram visíveis na vida dele refletiam, de fato, o caráter de Cristo. E Paulo vai dividir essas 3 características. Paulo vai estruturar a sua mensagem dando uma ênfase em cada atributo, uma ênfase em cada característica. E ele começa a falar, obviamente, no versículo 1 até o versículo 4, a falar sobre a dedicação. Ele vai falar sobre a dedicação dele ao pregar o evangelho, a dedicação dele em cumprir o seu chamado, e vai mostrar que na vida dele, os tessalonicenses poderiam observar facilmente que havia dedicação. No versículo 1, eu convido você a ler novamente, Paulo começa dizendo: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. A nossa entrada para convosco não foi inútil. O termo aí, bem sabeis, está indicando que eles continuam conscientes do que Paulo menciona. Paulo está indicando que os tessalonicenses continuam conscientes, eles eram cientes desse fato. Olha, isso que eu estou lhe mostrando é uma experiência mútua entre vocês. Vocês sabem disso. Vocês só não estão se lembrando. Vocês sabem muito bem que a nossa entrada até vocês, a minha visita até vocês, não foi vã. A nossa entrada até vocês não foi inútil. Sua visita aos Tessalonicenses não foi inútil. Pelo contrário, a estadia de Paulo em Tessalônica foi frutífera, resultando e refutando qualquer acusação de que sua passagem pela cidade teria sido sem efeito algum. Paulo está começando o versículo 1, chamando a atenção desses irmãos e dizendo: meus irmãos, puxem na memória de vocês. Lembrem, enquanto eu estava no meio de vocês, observem o trabalho. Vocês sabem disso. Paulo começa com esse ponto de contato, algo que eles já sabiam, mas que eles estavam esquecendo. Eles estavam dando ouvido às acusações que estavam sendo feitas a Paulo. Paulo só quer angariar fama. Paulo só quer glamour. Paulo só quer dinheiro. E as pessoas estavam, de certa forma, esses cristãos estavam, de certa forma, dizendo: olha, é verdade. Olha, será que Paulo é isso mesmo? Será que Paulo é alguém desleixado? Paulo não é alguém que é dedicado, que é esforçado, que nem sequer vem até nós? E aí Paulo vai lembrar os irmãos dizendo: olha, puxem na memória de vocês, de que o momento em que eu estive com vocês, foi um momento de pura dedicação. Não foi inútil, eu trabalhei muito. E aí no versículo 2, Paulo vai dizer que eles se tornaram ousados. Tornamos-nos ousados, aí está mostrando que a sua coragem foi uma ação concreta e pontual. Lembrem-se que assim quando eu cheguei no meio de vocês,
De fato, nós pregamos com ousadia. Vocês se lembram disso. E isso teve uma grande implicação no meio de vocês, na igreja, nos irmãos, nas pessoas. Mesmo tendo sofrido em Filipos. Olha, nós fomos perseguidos. Nós padecemos em Filipos. O natural, o normal, era que nós retrocedêssemos. Mas Paulo vai dizer, não. Nós nos tornamos ousados. Nós tivemos coragem para pregar o evangelho. Nós tivemos dedicação, ousadia para pregar a mensagem do evangelho, mesmo após ter sofrido. E aí no versículo 3, Paulo vai dizer que essa mensagem dele, né, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Essa mensagem não era com engano, com imundícia ou com fraudulência. O uso desses termos aí sugere que Paulo está respondendo a acusações específicas sobre suas motivações. As pessoas estavam dizendo, olha, Paulo está enganando vocês são besta. Vocês caíram na lábia de Paulo. Paulo está enganando vocês. Pai, vocês são muito besta. Paulo está pregando uma mensagem que é impura. Você está pregando uma mensagem que quer corromper vocês. Paulo é fraudulento. Paulo quer ganhar dinheiro. E vocês são besta, dando dinheiro para eles. E aí Paulo manda essa mensagem dizendo, olha, vocês sabem muito bem. E Paulo dá uma grande ênfase aqui. Isso não procede. Essa mensagem não é enganosa, essa mensagem não é imunda e essa mensagem não é fraudulenta. As minhas emoções, as minhas intenções não são enganosas, nem imundas e nem fraudulentas. Por isso Paulo desmonta possíveis críticas aqui ao seu ministério, argumentando que a sua pregação foi pura e sem segundas intenções. Olha, os outros têm motivações corruptas. Há mensageiros e pregadores que de fato querem enganar vocês, que querem passar uma mensagem fraudulenta, mas vocês sabem muito bem que isso não é verdade comigo. Paulo afirma que o seu ensino vem de uma profunda verdade e responsabilidade diante de Deus. Vocês sabem que a nossa mensagem não foi com engano. E ele vai dizer no versículo 4, mas como fomos provados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Fomos aprovados, aí sugere que Deus testou e aprovou Paulo e seus companheiros. Nós fomos provados, mas Deus nos aprovou. Ele está chamando Deus como juiz supremo de suas intenções. Paulo está chamando Deus para justamente autenticar aqui o seu compromisso. Deus é testemunha da minha dedicação. Eu coloco aí, Paulo foi como um bombeiro que entrou em um prédio em chamas para salvar uma vida, mesmo sabendo dos riscos e do perigo. Ele entrou nesse prédio em chamas, não ligando para aquilo que os que estavam de fora poderiam falar, poderiam acusar. Não. Ele diz, olha, eu entrei para uma missão de resgate. O meu propósito era um propósito de resgate. Paulo enfrentou as dificuldades e perseguições para cumprir sua missão de pregar o evangelho, preocupado em agradar a Deus e não aos homens. Então Paulo começa nesses 4 primeiros versículos mostrando essa dedicação. A dedicação em pregar o verdadeiro evangelho. E a dedicação de Paulo reflete a de Jesus, que perseverou em seu ministério aí até a cruz. É o que diz aí Hebreus 12:2, eu coloquei aí no slide. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Jesus enfrentou todo tipo de oposição, mas ele permaneceu dedicado em seu propósito, firme em seu ministério. E aí Paulo estava
transmitindo essa mesma mensagem para os Tessalonicenses. Olha, eu também enfrentei todo tipo de oposição para ficar dedicado, para permanecer dedicado no meu chamado divino de pregar o evangelho. Paulo está enfatizando a sua dedicação. E amados, há duas realidades bastante comuns hoje em dia, quando nós falamos de dedicação. A primeira realidade são os que desanimam quando as coisas estão boas. Certo? É interessante. As coisas estão boas, mas aí quando a pessoa enfrenta um problema, aí a pessoa ora todos os dias. Em casa, ora todos os dias. Vem para as nossas orações na quarta-feira. Vem para a EBD. Não perde um culto. É extremamente dedicado. Porque as coisas estão ruins. Quando as coisas melhoram, não, hoje eu não vou orar não. Quarta-feira, vou ficar em casa. Já não vem mais para a EBD. Já não é mais dedicado. Se torna alguém desleixado. Por quê? Porque agora as coisas estão boas. As coisas estão boas, portanto, ele desanima. Para esses, a bonança o torna negligente e desleixado. Para esse tipo de pessoa, a bonança é um grande perigo. E o que é que o diabo vai fazer para essa pessoa? Vai trazer toda sorte de bonança. Tudo aquilo de bom para a sua vida. O diabo vai trazer. Por quê? Porque quando está tudo bem com você, você se torna alguém desleixado. E é isso que o diabo quer. Que você se torne alguém desleixado. Se é para fazer o bem para isso, toda sorte de bonança vem na vida. E o que Deus fará? O oposto disso. Deus trará toda sorte de dificuldades. Para que você se torne dedicado. Para que você mude a sua concepção. Para que você seja trabalhado. Para que você seja transformado. Para que você possa se tornar alguém dedicado. Porque esse é o propósito de Deus. Tornarmos-nos dedicados a Ele. Mas há um outro tipo de pessoa, que é o oposto disso, né? Que são os que desanimam quando as coisas estão difíceis. Que é o mais comum, né? Quando tudo está bem na vida da pessoa, a pessoa, rapaz, serve-se fielmente, é dedicada, é alguém exemplar. Mas quando surge o primeiro problema, a primeira coisa que a pessoa abandona é a dedicação. Não, pai, essas coisas estão difíceis, não dá não. Pastor, eu não consigo. Mas estou com um problema, estou com uma luta. A primeira oportunidade que tiver. Primeira oportunidade, primeiro problema, primeira dificuldade é o suficiente para o fazer desistir. A impressão que passa é que para essa pessoa, Deus é só aquele que quer me fazer o bem. Se está bem comigo, é porque Deus é comigo. Se surgir a dificuldade, Deus me deixou. Deus me abandonou. Para essas pessoas, a dificuldade o torna negligente e desleixado. Não são as bonanças como o primeiro tipo. São as dificuldades. Pergunta, o que é que o diabo vai fazer? É a dificuldade que ele precisa para ele se tornar desleixado? É a dificuldade que ele vai ter. Porque eu quero que ele seja alguém desleixado. Eu não quero saber de dedicação a Deus. Eu quero é desleixo. O diabo trará toda sorte de dificuldade. E o que é que Deus fará? Não, ele não trará toda sorte de bonança. O que Deus vai fazer é forjar o seu caráter através da dificuldade. Para que você possa entender o propósito correto. O propósito correto não é que minha vida seja boa. O propósito correto é sermos fiéis a Deus. E Deus, nas dificuldades, vai trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso caráter, para nos mostrar que a verdadeira alegria só é desfrutada ao dedicar a sua vida ao Senhor com o propósito correto.
Deus vai usar essas dificuldades, vai pegar todas essas situações e forjar nossas vidas para que nós possamos olhar o que de fato é mais precioso que podemos ter aqui na nossa terra, que é servir a Deus com dedicação. Por isso, seja dedicado em seu compromisso. Seja dedicado em servir a Deus. Seja dedicado em pregar o evangelho, por exemplo. Pregue o evangelho no trabalho, em casa, aos seus vizinhos. Confie que, de fato, Deus chamou você para essa missão. Seja dedicado não somente em pregação do evangelho, seja dedicado em oração. Ore sozinho, ore com sua família, ore com seus irmãos na igreja local. Chame os irmãos para orar com você. Seja dedicado em oração. E também seja dedicado a servir ao Senhor na igreja local. Cristo age através de nós. Cristo age através daquilo que nós planejamos e do que nós realizamos. Nós precisamos ser instrumentos de Cristo e nós precisamos de cristãos dedicados em servir ao Senhor. Nós precisamos de pessoas dispostas a servir a Deus. E Paulo está dizendo para esses irmãos: vocês podem observar em mim esse exemplo de dedicação. E nós podemos olhar para Cristo e ver esse exemplo de dedicação. De alguém que foi fiel ao seu chamado. E nós somos desafiados a seguir esse mesmo exemplo de dedicação. Esse mesmo exemplo de entrega total a Deus. E aí, ao falar sobre dedicação, nos 4 primeiros versículos, Paulo agora vai tratar os próximos 3 versículos, versículos 5 a 7, para tratar agora do segundo atributo, da segunda característica, da segunda qualidade, que é a integridade. Paulo falou sobre dedicação, agora ele vai falar sobre integridade. Versículo 5, ele começa dizendo: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Esse termo aí, usamos, está indicando que Paulo se refere a um comportamento específico e passado. Vocês puderam observar, no tempo que eu estava aí com vocês, que as minhas intenções eram genuínas. Vocês puderam observar, no tempo que eu estava com vocês, que eu era alguém íntegro, que havia integridade de minha parte. Paulo enfatiza que sua pregação não foi manipulada ou voltada para o ganho pessoal. Vocês sabem que eu não estava atrás de lucrar nada com isso. É por isso que ele convoca Deus como testemunha. Deus é testemunha que eu permaneci íntegro. E vocês sabem disso. E é por isso que no versículo 6 ele vai dizer: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos, apóstolos de Cristo, né? Servos pesados. Paulo está indicando aqui um comportamento contínuo de não buscar glória pessoal durante todo o período que ele esteve entre eles. Versículo 6, Paulo está dizendo: olha, vocês sabem que nunca foi do meu propósito, eu nunca quis buscar glória para o meu próprio nome, eu nunca quis que vocês louvassem o meu próprio nome. Vocês sabem que eu permaneci íntegro no meu chamado, de que todos vocês rendessem glória a Deus, que o nome de Cristo fosse exaltado. E é por isso que Paulo ressalta que, mesmo tendo autoridade apostólica, que lhe daria o direito de esperar certos cuidados, ele abriu mão disso. Eu abri mão do sustento que vocês poderiam me dar. Eu abri mão para que eu pudesse, então, permanecer íntegro. Eu não quero ser pesado para vocês. Eu não quero ser comparado aos falsos profetas, aos falsos mensageiros. Eu permaneci íntegro. E aí Paulo encerra no versículo 7 dizendo: antes, o contrário disso, né? Nós fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Paulo está destacando aqui a atitude ativa de Paulo, né? E de seus companheiros de serem carinhosos. E Paulo utiliza essa figura familiar, traz essa imagem materna para
indicar cuidado, indicar carinho, indicar ternura dele para esses irmãos. A imagem de uma ama, que é uma ama e é uma mãe que amamenta, ou também traz uma ideia de uma enfermeira, de alguém que dá os cuidados, né? Reforça a proximidade e o carinho que Paulo tinha pelos Tessalonicenses. Ele estava sendo acusado de manipular os crentes. Paulo estava sendo acusado de enganar as pessoas, de ludibriar os Tessalonicenses para ganho próprio, em causa própria. E Paulo vai dizer, não, nós fomos o contrário disso. Eu sempre permaneci íntegro. Minha integridade permaneceu durante todo o tempo que eu permaneci aí. E Paulo está contrastando isso. Eu permaneci íntegro. E Paulo demonstra integridade no cuidado com os Tessalonicenses, colocando o bem-estar espiritual deles acima de qualquer interesse pessoal. Eu cuidei de vocês. Eu cuidei de vocês. É como um artesão quando esculpe uma peça de madeira detalhadamente em escritório fechado, mas ele sabe que a maior parte do seu trabalho ninguém vai ver. Quando você vê uma escultura, um quadro ou algo do tipo, você só vê o resultado final. Você não viu o processo inteiro. E Paulo estava dizendo para eles, olha, vocês não observaram o processo inteiro. Mas durante todo o processo eu permaneci íntegro. Para que hoje vocês pudessem ter acesso a isso. Para que vocês pudessem ter acesso de que de fato eu sou alguém íntegro. E da mesma forma você deve viver com integridade. Sabendo que é Deus quem vê o coração. Porque, amados irmãos, Jesus é o maior exemplo de integridade. Jesus é o nosso maior exemplo de vida de forma impecável e sem pecar. É o que nós podemos ler em Hebreus, novamente, 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas íntegro, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado, mas ele permaneceu fiel. Ele não procurou agradar o mundo. Ele procurou agradar ao Pai. E aí Paulo está imitando essa postura, dizendo, olha, eu não quero imitar o mundo. Eu não quero agradar os homens. Eu quero agradar a Deus. Paulo está passando essa mensagem de integridade. Jesus viveu uma vida de integridade. E a palavra do Senhor te exorta você a viver com integridade em suas relações pessoais e profissionais. Mesmo quando isso significa ir contra uma cultura de malandragem. O famoso jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro que é a pior desgraça que pode haver no nosso país. Né? Mesmo quando... Não, rapaz, tem isso aqui, tem um jeito. Não precisa não. A gente vai fazer de outro jeito aqui que é melhor. A Bíblia nos exorta que nós, cristão genuíno, devemos ter um testemunho íntegro. Porque Deus sabe, e a palavra de Deus nos diz, que um testemunho íntegro tem o poder de impactar as pessoas ao nosso redor. Uma conduta coerente, uma vida correta diante do Senhor é um grande testemunho, é um grande impacto para o Evangelho. Quando as oportunidades de ganhos fáceis surgirem aí na sua vida de diversas maneiras, seja na política, nos negócios ou em contextos religiosos, você, meu irmão, deve ser conhecido por sua honestidade e transparência, refletindo o caráter de Cristo. Você deve manter a sua vida íntegra, sem ser corrompido. Paulo estava vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Paulo manteve a sua postura íntegra. Paulo poderia buscar uma vantagem para si mesmo, tirar proveito
daquela situação para o benefício próprio. Mas Paulo permaneceu com sua postura íntegra. E assim você também é desafiado, meu irmão, a manter sua postura íntegra. Sem buscar vantagens pessoais. Sem buscar benefícios pessoais. Sem buscar agradar os outros. Termos uma vida coerente para agradarmos apenas o nosso Deus. Porque assim como o relacionamento com os Tessalonicenses foi marcado pela sinceridade, você é desafiado a não usar máscaras em seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Marido e mulher, pai e filho, irmãos, amigo, funcionário, patrão, vizinho. Relacionamentos íntegros. Que as pessoas possam olhar para você e olhar de fato para alguém que tem uma conduta íntegra. As pessoas podem olhar para você, possam olhar para a sua vida e dizer, ele é quem diz ser em todos os momentos. No trabalho ele é cristão, em casa ele é cristão, na rua ele é cristão, na igreja ele é cristão, em todos os ambientes ele é cristão. Porque ele não se deixa corromper com a circunstância. Existe um ditado, né? A ocasião faz o ladrão. Com o cristão, isso não tem que ser realidade, isso não deve ser realidade na nossa vida. Nós somos cristãos. Você é cristão em toda situação, em todo momento. E nós devemos refletir essa integridade. No contexto de Fortaleza, nossa cidade, né, onde a religiosidade popular é forte, e muitos pregadores podem ser tentados a adaptar suas mensagens para agradar ou atrair as multidões, os líderes cristãos e os membros da igreja são desafiados a manter o foco na verdade do evangelho, sem distorções pessoais, sem objetivos pessoais, objetivos obscuros. Em meio a essa onda moderna aí, nós devemos, eu, pastor, vocês, membros da igreja, corpo de Cristo Jesus, devemos manter essa preocupação. Manter o foco em permanecermos fiéis ao nosso chamado. Íntegros à mensagem do evangelho. Não para agradar os homens, não para agradar pessoas, mas para agradarmos apenas a Deus. E aí Paulo a falar de dedicação, ao falar sobre integridade, Paulo vai agora, por último, encerrar com o amor. Os versículos 8 a 12. E ele começa o versículo 8 dizendo, olha, assim, versículo 8, né? Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Paulo, no versículo 8, quando ele diz, sendo-vos tão afeiçoados, Paulo transmite um desejo contínuo, mostrando o carinho duradouro de Paulo pelos Tessalonicenses. Olha, ele expressa, olha, eu tenho um amor contínuo, há um sentimento genuíno que é real. Paulo sublinha aqui a profundidade de sua afeição por eles, a ponto de se dispor a entregar não somente a mensagem do evangelho, mas a sua própria vida. Paulo está dizendo, olha, vocês podem observar que no meu ministério, ele não foi movido apenas por pregação do evangelho. O meu ministério, ele foi movido também por dedicação sacrificial, amor sacrificial. Assim como Cristo amou as ovelhas e se entregou por elas, eu também, Paulo estava dizendo, eu não apenas comuniquei a mensagem do evangelho, eu estava disposto a entregar também toda a minha vida. Havia um amor sacrificial da parte desses irmãos. E é por isso que ele vai dizer no versículo 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Paulo está enfatizando aqui o esforço contínuo de Paulo, que se dedicava a se sustentar enquanto pregava. Paulo não queria se parecer com os mercenários. Paulo não queria se parecer com aqueles que estavam apenas roubando o dinheiro do povo alheio. E Paulo estava dizendo, olha, eu os amo tanto
E eu mesmo vou me sustentar para que vocês possam olhar para a minha vida e enxergar amor na minha parte, o quanto eu quero pregar a mensagem do Evangelho, o quanto eu quero me entregar sacrificialmente para que a vida de vocês sejam transformadas. Paulo quer tirar qualquer suspeita de sua vida, qualquer ligação com falsos profetas, para que os tessalonicenses pudessem estarem tranquilos, para sentirem o amor de Paulo por eles. Paulo lembra que o seu amor foi prático, manifestado em seu trabalho árduo para não ser um peso à igreja. Paulo estava demonstrando esse amor sacrificial, esse amor responsável. E aí por isso que no versículo 10 ele vai dizer: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvimos para convosco, os que crestes. Paulo vai dizer nesse versículo, destacando aqui que a sua conduta, sublinhando que sua vida entre eles foi marcada pela santidade e a justiça. Vocês são testemunhas. Deus é testemunha do quanto eu me sacrifiquei para demonstrar amor. E isso dá todo o contexto do versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo nos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Paulo cita 3 ações aqui. Exortávamos, consolávamos e testemunhávamos. E essas 3 ações estão indicando ali ações contínuas e individuais, como o pai que cuida de cada filho. Não é que ele estava amando todo mundo de forma grupal. Não. Cada um de vocês. Vocês são testemunhas disso. De que eu exortava, consolava e testemunhava a cada um de vocês. O meu amor sacrificial chegou a esse ponto de individualmente vocês testemunharem. Paulo usa aqui uma figura paternal para mostrar o seu cuidado pastoral, como um pai aos seus filhos. Assim foi Paulo com esses irmãos. Ele está dizendo: olha, eu não apenas instruí-los, eu também os encorajei. Eu os exortei de forma pessoal. Vocês são testemunhas disso. E aí ele dá a tônica para o versículo 12, né, o objetivo, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo traz à tona a mensagem do livro. A mensagem, o propósito da carta dele. Viver uma vida agradável a Deus. Andassem dignamente. No versículo 12, Paulo enfatiza que o chamado de Deus é constante e atual, não apenas um evento no passado. Paulo lembra aos Tessalonicenses que seu propósito final era encorajar uma vida digna ao Evangelho. Olha, essa mensagem ela não é algo no passado apenas. Não é apenas uma decisão que você toma lá atrás. Não é algo que você faz a decisão por Cristo uma vez e acabou, daqui para frente fica por isso mesmo. Não. Esse chamado de Deus tem uma implicação para o presente. Esse chamado, essa decisão que você faz, tem uma implicação na sua vida agora, para que você possa viver a sua vida de forma agradável a Deus. Paulo está mostrando, olha, assim eu me entreguei a vocês, eu os amei sacrificialmente, para que vocês pudessem ter uma vida agradável a Deus. E é por isso que eu digo que o amor de Paulo pelos Tessalonicenses reflete o amor sacrificial de Cristo pelas suas ovelhas. Cristo esteve disposto a compartilhar a sua própria vida para poder nos salvar, para que pudesse, nos tornar dignos de estar diante de Deus. E Paulo está demonstrando isso. E Deus quer nos exortar acerca de amor também. Por isso, meu irmão, pratique um amor que se traduz em ações concretas, revelando o cuidado de Deus na vida de alguém ao seu redor, por exemplo.
Porque nós podemos observar que Paulo destaca o seu amor. Paulo diz, olha, vocês podem olhar a minha vida e ver que eu vos amei. Pode analisar em minha vida, qualquer um. Vocês podem observar que de forma prática, eu compartilhei o evangelho e compartilhei a minha vida. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu dediquei a minha vida para vocês. Para que vocês pudessem andar dignamente diante de Deus. Jesus Cristo fez isso com as suas ovelhas. Paulo fez isso com os Tessalonicenses. E Deus está nos desafiando justamente a isso. A termos vidas que causem um impacto edificante na vida de outras pessoas. Termos uma vida que gere edificação, que gere crescimento na vida de outra pessoa. É isso que nós chamamos de discipulado. Discipulado não são só os 6 passos. Ah não, pastor, já cumpri os 6 passos, acabou, não existe mais discipulado. Não, os 6 passos é o primeiro passo da vida cristã. Existe a vida toda do crente é uma vida de discipulado. Ou você está influenciando alguém, ou você deve estar sendo influenciado por alguém. Se você não influencia, ou se você não está sendo influenciado, você não está vivendo a vida cristã. Você não está caminhando na vida cristã. Porque a vida cristã é uma vida de ser influenciado e uma vida de também influenciar. O verdadeiro amor cristão não se limita a palavras, mas envolve um compromisso profundo com as pessoas. Deus está nos convidando para nós irmos além da participação do culto dominical. Deus está nos exortando e nos incentivando aqui a irmos também, a participarmos aqui das atividades da igreja. A participarmos de atitudes que demonstram de forma prática o amor de Deus pelo homem perdido. Deus está nos desafiando para que nós possamos demonstrar isso. Por isso eu lhe exorto, lhe desafio, se esforce pelo bem da igreja e da comunidade. Se esforce, meu irmão. Ajude alguém que está passando por necessidade. Se dedique nisso. Nós temos pessoas e mais pessoas carentes de alimento físico, comida. E nós precisamos de pessoas que se dediquem. Nós precisamos de pessoas que estejam engajadas com esse ministério, causando bem para os irmãos da fé e para a comunidade, para as pessoas que moram ao nosso redor. Se eu te desafio, meu irmão, para você dedicar tempo servindo aos outros, para você dedicar tempo servindo a outra pessoa, isso é integridade. Integridade é você entender quem você é e agir de acordo com a sua natureza. Cristo fez isso. Cristo dedicou o seu tempo servindo a outros. E nós vivemos dias onde cristãos servem a si mesmo. Cristãos que só pensam no benefício próprio. O que é que eu vou fazer no domingo pela manhã? Ah, vou fazer isso porque eu gosto. Ah, não vou me dedicar em evangelismo, não. Por quê? Não, porque tem um jogo para ir, porque tem uma coisa ali que eu acho mais interessante, porque eu vou sair com os amigos. E nós colocamos como prioridade nós mesmos. Louvando a nós mesmos, servindo a nós mesmos. E Deus quer nos chacoalhar, e Deus quer nos mostrar que nossas vidas devem ser uma vida de amor sacrificial. Agirmos com integridade, dedicar tempo servindo ao outro. E é também estarmos presentes em momentos difíceis na vida de alguém. Isso é amor. Amor é você se sacrificar para ajudar alguém. Sabe quando é que eu sei que alguém gosta de mim? Quando eu passo por um momento difícil com ela. Quando eu passo um momento difícil com ela orando, ajudando, me dedicando. Quando aquilo passa, ali eu vejo. Eu vejo o amor da pessoa. Ela quer me ajudar de alguma forma. Ela quer me fazer o bem de alguma forma. Por quê? Porque no pior momento da vida dela, eu estava presente para ajudar.
e incrível. Isso não é um chamado do pastor apenas. Isso é chamado de todos vocês. Quando um irmão está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, você ser o primeiro a dizer, irmão, eu posso não saber o que é que eu falo para você. Eu posso não ter uma palavra, eu posso não ter recurso, mas duas coisas eu posso fazer. Estar aqui com você, para chorar com você, e orar. Eu tenho certeza que essa pessoa nunca vai esquecer dessa atitude. Por quê? Porque essa é a maior demonstração de amor que você pode fazer por alguém. Se dedicar na vida de uma pessoa quando ela está passando por um momento difícil. E em uma cidade onde muitos enfrentam dificuldades financeiras e sociais, por exemplo, a nossa igreja pode ser um exemplo ao promover iniciativas de ajuda. As pessoas podem olhar para a nossa igreja e dizer, rapaz, aquela igrejinha ali, rapaz, ela é diferente. Ela é uma igrejinha que se preocupa. É uma igrejinha que eu nem faço nada para eles e eles vêm aqui na minha casa me falar do evangelho. Se eu estou com dificuldade, eles me dão uma cesta básica. Eles proporcionam alguns movimentos sociais para eu possa ir lá, facilidade. Rapaz, pense num povo preocupado com a gente. Pense num povo que está fazendo sempre o bem para a gente. Nós temos essa oportunidade como igreja. Ao nós nos engajarmos, quando nós tivermos esse engajamento, nós poderemos, demonstrar o amor de Cristo de forma prática, de forma concreta. E isso te desafia, meu irmão, a examinar a sua vida e refletir se suas ações, suas prioridades e suas escolhas são consistentes com o seu chamado a viver uma vida agradável a Deus. Sua vida, de fato, tem sido uma vida de dedicação, integridade e amor? Você pode fazer como Paulo, dizer, olha, qualquer um ali pode observar a minha vida que vocês vão enxergar dedicação, integridade e amor. Uma igreja precisa de cristãos com dedicação, integridade e amor. Mas à luz da Bíblia, essa mensagem de 1 Tessalonicenses aponta para um caráter que reflete o caráter de Cristo. Jesus foi dedicado em cumprir a vontade do Pai, íntegro em sua vida e nos amou aí de forma sacrificial. E Paulo está chamando esses irmãos aqui para que eles pudessem seguir esse mesmo padrão. Cristo é o exemplo. Eles poderiam olhar para Paulo e ver em Paulo esse mesmo padrão. E Paulo agora está chamando esses irmãos para que eles também seguissem. É possível, meus irmãos. É possível viver uma vida de dedicação, de integridade e de amor, com o poder que há no Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que habita na vida do crente. Ele, sim, esse poder nos capacita a vivermos de formas dedicada, íntegra e amorosa. Você pode. Paulo foi como um treinador esportivo aqui, que além de orientar os seus atletas, ele se colocou ao lado deles, nos treinos mais difíceis, correndo junto e mostrando o exemplo de disciplina e esforço. Paulo não apenas deu as instruções, Paulo serviu de modelo, Paulo mostrou através de sua própria conduta, através da sua disciplina, através do seu esforço. E amados, essa mensagem para a sua vida e para a nossa igreja, vem nos mostrar que uma igreja bíblica deve se preocupar. Se o seu pastor se preocupa em agradar a Deus e não buscar aplausos humanos. Porque os tessalonicenses tinham um pastor que estava preocupado em agradar a Deus e não aos homens. E aí uma igreja bíblica, uma igreja saudável, também deve ter essa preocupação. Meu pastor está querendo buscar a Deus, agradar a Deus? Meu pastor age com transparência? O meu pastor age com integridade, com honestidade em todas as áreas do ministério? Ou o meu pastor está querendo buscar e agradar aos homens? Ou o meu pastor está querendo buscar glória para si mesmo? Eu devo fazer essa reflexão na minha vida, mas vocês devem também fazer essa reflexão.
A igreja tem essa responsabilidade. A vida cristã envolve dedicação ao trabalho e ao serviço. Por isso, se esforce para não ser um peso para os outros e dar um bom testemunho em suas responsabilidades. A vida cristã envolve justamente você sair do comodismo, sair do local onde você está para que você possa arregaçar as mangas e fazer, e trabalhar, e agir. Porque nós temos um pacto de membresia. Todos os que são membros dessa igreja concordam com o nosso pacto de membresia. E nele lá está bem escritozinho dizendo que todos nós devemos trabalhar para o crescimento da igreja e para o crescimento dos irmãos. E isso deve levar nós, a mim e a você, a nos dedicarmos, a trabalharmos de fato, a arregaçarmos a manga e nos dedicarmos ao serviço do Senhor. Se você é membro dessa igreja, nós estamos fazendo impacto evangelístico na próxima semana e você não faz o seu papel, é um peso maior para os outros que estão fazendo. Você está sendo um peso morto que a igreja está tendo que arrastar. Você está pensando apenas uma bola de ferro amarrada à nossa perna, que nós temos que arrastar. E Paulo disse, olha, eu não queria ser um peso para vocês, e vocês não devem ser um peso para a nossa igreja. Nós devemos trabalhar no serviço do nosso Deus. E assim como Paulo demonstrou ternura e carinho, pastor e membros da igreja são chamados a cuidar uns dos outros também de maneira sincera, refletindo o amor de Cristo. Que dedicação, integridade e amor seja de fato aí a marca da nossa igreja. Que seja a minha marca como pastor. Que seja a sua marca como membro da igreja. Dedicação, integridade e amor. A igreja deve valorizar o pastor que demonstra essa dedicação, integridade e amor, apoiando-os na oração, seguindo o seu exemplo, como os tessalonicenses seguiram o exemplo de seu pastor, Paulo. Nós temos um sumo pastor, que é um extremo exemplo de dedicação, integridade e amor. E o que é que nos cabe fazer? Como ovelhas do seu rebanho, seguirmos o exemplo. Buscarmos uma vida de integridade, dedicação e amor. E para concluir, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, você é chamado a ser luz em meio à escuridão, refletindo dedicação, integridade e amor no trabalho, na sua família e também na igreja. Foi essa dedicação, integridade e amor que proporcionou a sua salvação. Você só foi salvo porque Deus demonstrou dedicação, integridade e amor. E Deus ainda proporciona isso. A sua dedicação, a sua integridade e o seu amor ainda proporciona a salvação das pessoas. Porque a vida cristã autêntica não é apenas sobre palavras, mas sobre vidas transformadas que refletem Cristo Jesus. Por isso eu quero lhe incentivar para que você possa avaliar a sua vida à luz desses princípios, à luz dessas características, e que você possa atrair outras pessoas ao Evangelho através dessas características. Se sinta desafiado a esta semana procurar demonstrar a dedicação de Paulo em sua perseverança, a integridade no seu comportamento e o amor no seu cuidado para os outros. Seja desafiada nessa semana a ser um reflexo visível do amor de Cristo. A ser um reflexo, de fato, do amor de Cristo. Uma manifestação concreta de amor e de cuidado de Cristo através do cuidado pelos outros. Onde Deus lhe colocar, onde quer que você esteja, seja um reflexo de Cristo em dedicação, integridade e amor. E ore para que Deus te capacite a viver à altura desse chamado, sendo a testemunha fiel do Evangelho no dia a dia. Amém? Feche seus olhos.
Vamos